Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi. Vamos abordar um pouquinho das 4 etapas que compõem essa espiral, que são a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. A primeira delas é a socialização. A socialização é o processo de compartilhamento de experiência, tanto por linguagem como por observação, imitação ou prática. Exemplos de práticas de socialização seriam o brainstorm, a famosa tempestade de ideias, momento no qual as pessoas compartilham suas experiências, ideias, sem se preocupar muito com a forma, com os conceitos, sem se preocupar com o que é válido, com o que não é válido. Um outro exemplo seria um aprendiz observando o seu mestre, ou ainda, no caso de gestão de pessoas, um recém-contratado que observa um profissional mais experiente realizando um processo de recrutamento e seleção. Para tornar mais fácil a nossa compreensão, vamos para um exemplo de um bolo de chocolate. O momento de socialização seria a etapa onde várias pessoas que têm experiência com um bolo de chocolate compartilham as suas experiências, compartilham as suas receitas. Na socialização, ainda falamos de um processo de tácito para tácito. Na segunda etapa, que é a externalização, aí sim refere-se ao processo de criação do conhecimento, seja por meio de metáforas, analogias, conceitos, modelos ou hipóteses. Exemplo de prática de socialização seria a criação de um conceito, a geração de um procedimento operacional padrão para recrutamento e seleção, ou, no caso do nosso exemplo do bolo de chocolate, seria a geração de uma nova receita de bolo de chocolate. Notem que nessa etapa há uma transposição de experiência em palavras, isto é, o conhecimento de um passa por e para outros. Estamos falando da transformação do conhecimento tácito em explícito. A terceira etapa é a etapa da combinação. Nessa etapa ocorre a sistematização e a aplicação do conhecimento explícito. Por exemplo, seria, no caso do exemplo de gestão de pessoas, a produção de um manual de rotinas de gestão de pessoas englobando todos os procedimentos operacionais padrão, inclusive o de recrutamento e seleção elaborado na etapa anterior da espiral. No nosso exemplo do bolo de chocolate seria a elaboração de um livro de receita, ou mesmo um blog compilando todas as receitas. Trata-se de um compartilhamento de vários para muitos, ou seja, explícito para explícito. E por fim, na última etapa de internalização, é onde o conhecimento explícito volta a ser tácito, por meio da incorporação individual dos conhecimentos externalizados e disponibilizados pela organização. Por exemplo, um novo empregado que lê o manual de rotinas de gestão de pessoas e internaliza aqueles procedimentos. Ou, no caso do exemplo da receita de bolo de chocolate, pode-se imaginar alguém que lê a receita, faz o bolo e internaliza aquela experiência, isto é, de outros para um, de explícito para tácito. Por se tratar de uma espiral, o ciclo continua em um movimento crescente. Por exemplo, o novo empregado que internalizou as rotinas de gestão de pessoas compartilha suas experiências passadas e contribui para a melhoria e inovação dos processos de sua organização. Ou ainda, no caso do nosso exemplo de bolo de chocolate, o ciclo continua com alguém que, após ler e fazer receita de bolo, convida os responsáveis pela receita para uma nova rodada de socialização, onde ele irá compartilhar suas experiências, dando início a um novo ciclo, agora em outro patamar.